Boa, muito boa! Adriano Bertin iniciando mais um vídeo para o Golazzo, o canal que é fonte de cálcio. Oficialmente de volta, é verdade, tinha toda uma programação preparada para explicar a nossa ausência momentânea aí na gravação dos vídeos para o canal que é fonte de cálcio. Esse vídeo vai sair, mas claro, tive que vir aqui colocar a cara para bater e falar desse grande acontecimento que é a demissão, o pedido de demissão de Roberto Mantini da seleção italiana. Não é mais o técnico da Squadra Azzurra. A própria Federação Italiana anunciou sua demissão, seu pedido de saída, assim que disse a nota, tá tudo documentado no golazzo.com.br, depois dá uma lida lá para você ficar por dentro, porque aqui eu vou trazer, claro, os impactos e a minha perspectiva sobre essa notícia aí, que dá uma abalada na seleção italiana e tem um segundo semestre aí muito importante, muito relevante. Eu acho que tem coisas que a gente precisa pontuar, coisas que vocês já sabem, mas ainda assim eu acho necessário pontuar e lembrar sobre essa situação aí da seleção italiana. Então tem 3 pontos aqui que eu gostaria de citar e convidar você a fazer os seus comentários, deixar o seu like, que é muito importante também, compartilhar esse vídeo com os seus amigos, mas 3 pontos para tratar sobre essa saída aí de Roberto Mantini. O primeiro é o modo como ele sai, claro, documentado, como eu bem disse, no golazzo.com.br, a nota que a Federação Italiana publicou. É engraçado como dessa vez não vazou em lugar nenhum, toda a imprensa foi informada pela fonte oficial. É claro que no jornalismo a gente não trata só as coisas com fonte oficial, mas quando vem de lá a gente dá uma atenção maior e tem um caráter diferente. Então, oficialmente, a Federação Italiana publicou uma nota dizendo que soubemos na noite de ontem sobre o pedido de demissão ou desejo de sair do comando da seleção italiana do senhor Roberto Mantini. E aí vem 2 parágrafos bem rápidos ali, citando apenas as celebrações, então as conquistas, os feitos. Lembrando que a última participação dele foi na UEFA Nations League no Final Four. A Itália terminou em terceiro, depois de perder para a Espanha em vencer a Holanda. Lembrou o título da Euro também, deixou de fora a questão da Copa do Mundo, que não aconteceu, o grande vexame aí da passagem do Roberto Mantini, e finalizou falando sobre anunciar e procurar um novo técnico, anunciar verdadeiramente nos próximos dias, porque tem muita coisa importante. Mas sobre esse ponto aí, para mim, a perspectiva, o que deixa transparecer claro, agora a imprensa vai atrás de toda a comunicação, como foi esse pedido, o que levou, quais foram os motivos e tudo mais, sendo um dia bem movimentado, na verdade, para os periódicos italianos aí, mas o que deixa transparecer é um cara que não aguentou a pressão. Essa é a minha perspectiva, porque se é verdade que o comunicado, esse anúncio, essa carta de demissão foi entregue na noite de ontem, não tinha ninguém preparado para isso acontecer, não tinha nenhuma comunicação prévia, não tinha um suposto interesse de algum time, da Arábia, ou seja, lá da Série A, enfim, ninguém interessado no Roberto Mantini. Então, transparece que está chegando aí na metade de agosto, lá para final de agosto vai ter que fazer uma nova convocação e vai ter que chamar a Itália para disputar 2 jogos das eliminatórias da Euro 2024. E onde está a Itália agora? Está na 3ª colocação, atrás de Ucrânia e atrás de Inglaterra. Claro, tem 2 jogos a menos que a Inglaterra, que jogou de maneira seguida, mas segue atrás. Então, assim, um cenário verdadeiramente perigoso para um cara que tem que reconstruir de novo. Quando ele assumiu a seleção italiana, era um cenário diferente, então aquela reconstrução fora de Copa do Mundo, teoricamente qualquer coisa que ele fizesse já seria positivo, e foi muito positivo, foi muito além disso com o título da Euro, vou falar disso na sequência, mas depois vem toda a lama de não se classificar para a Copa do Mundo pela 2ª vez consecutiva. E agora, nesse cenário, chegou no Final Four da UEFA Nations League, que a gente lembra, não significa nada. Nada mais um torneio inventado para substituir os amistosos de data FIFA. Chegou no Final Four, perdeu para a Espanha, como eu esperava, venceu a Holanda, como eu também esperava, e terminou em terceiro numa competição de amistosos. Só que ficar fora de Eurocopa, aí praticamente apaga tudo que o Roberto Mantini fez. Ou não apaga? Deixa aí o seu comentário se você concorda com isso ou não, porque agora eu vou para o meu segundo ponto, que é a análise do trabalho dele. O que eu achei do trabalho do Roberto Mantini. Vou até ver ao vivato aqui, porque eu fiz essa enquete no Instagram do @blogolazzo, para ver o que vocês achavam. Se o trabalho dele foi satisfatório ou se tá de sacanagem
tentar defender o Roberto Mantini. Agora está rigorosamente 50-50%. Então 24 votos aí acharam satisfatório e a mesma quantidade tá de sacanagem. Tá bem dividido aí. Eu tô com a galera do tá de sacanagem. Para mim não foi satisfatório, pegando até os números dele aqui, ó. Só voltar lá no golazzo.com.br, a gente publicou a conquista, óbvio, da Euro, ó, 61 jogos, 39 vitórias, 13 empates e 9 derrotas. 61 jogos e 9 derrotas só? Sim, muito bom, só que isso aqui não é uma liga, não é uma competição de pontos corridos, não, o aproveitamento em tese não serve para muita coisa. Então, o que fica marcado para mim no Roberto Mantini? A Euro, que, verdade, a Itália venceu com méritos, pode falar que foi nos pênaltis e tudo mais, mas passou o carro por cima de todo mundo na fase de grupos, detonou a Bélgica, sofreu um pouco ali contra a Áustria, enfim, venceu a Inglaterra, mas fez por onde, fez assim um excelente torneio e venceu o título merecidamente. Só que acabou nos enganando ou dando uma falsa impressão, até porque quem colocava a Itália como favorita para ganhar a Euro que venceu em 2020, no ano da pandemia, acabou sendo em 2021? Ninguém colocava. Até porque, assim, como você vai apostar numa seleção que sequer conseguiu ir para a Copa do Mundo? E venceu a Euro merecidamente, parecia ser o início de um novo ciclo, jogadores novos surgindo, Locatelli jogando muito bem, Chiesa saiu do banco e passou a ser o grande jogador, e agora a gente já não sabe se é mais esse grande jogador. Então, dá a entender que a Euro foi um ponto fora da curva na minha percepção. O que sustenta essa tese? A continuidade. O posterior dessa conquista desse troféu foi simplesmente não ir para uma Copa do Mundo, caindo para a Macedônia, que aliás está no mesmo grupo aí das eliminatórias da Euro. Um tremendo absurdo, um vexame ainda pior do que, na minha perspectiva, do que a primeira vez, porque ali tinha um técnico que não sabia quase nada, tentando colocar De Rossi em campo no jogo decisivo contra a Suécia, o De Rossi falando, a gente está perdendo, coloca um atacante. Então assim, uma bagunça total, sem esquema nenhum, e dessa vez para mim foi pior, porque mostrou um potencial na Euro e depois a coisa simplesmente não aconteceu. E aí, juntando uma coisa na outra, o ponto 1, que é quais foram as circunstâncias, e o ponto 2, analisando o trabalho dele, eu acho que ele olhou e falou assim, se eu não sair daqui agora, eu vou ficar marcado por algo que não vai ser o título da Euro. Vai ser uma não classificação para a Copa do Mundo, uma não classificação para a Eurocopa de 2024, e daí para baixo as próprias convocações dele. Não sei se... Eu não senti uma crítica tão pesada quanto a nossa aqui com a convocação do Retegui, que até está indo bem, mas assim, começou a se contradizer. Ele mesmo tem declarações antigas falando que para jogar na Itália tem que ser só nascido na Itália. E aí quando chegou a vez dele, saiu naturalizando, buscando um monte de jogador do Vasco, jogador do Tigre, jogador de não sei onde. Então ele foi se perdendo cada vez mais, perdendo crédito, pelo menos na minha perspectiva, na minha percepção. Na imprensa eu não senti muito, eu achei muita boa vontade com o Mantini, e aí ele sai nessas condições. O ponto 3 para fechar é o futuro da Itália, né? A gente até também fez essa pergunta, eu vou utilizar os nomes que vocês mandaram no Instagram do @blogolazzo para comentar sobre isso, que foi quem deve ser, né? O próximo técnico. Mandaram aqui o Vanderlei Luxemburgo, claro, né? Tem a nossa zoeirinha de sempre, e aí tem Ancelotti, Spalletti, Conte, Gasperini, Inzaghi. Ancelotti bastante vezes, gente falando Ancelotti, mandaram até um Paulo Souza aqui, Spalletti, Mourinho, De Zerbi, Vincenzo Italiano, Conte, Tite, Allegri, Conte. Então assim, ficou muito entre Ancelotti, Conte e Gasperini, aqui a maioria. E por que eu acho que deve vir um nome bem diferente desse? Eu tô torcendo para que não seja, já vou tirar um que eu não gostaria que acontecesse, é a dupla Cannavaro e De Rossi. Assim, para quem não lembra, é claro, é uma situação diferente, é até melhor um técnico meio sem experiência pegar um time que ele não vai precisar ficar treinando, então vai mais naquela da comunicação, do posicionamento e tudo mais, mas eles rebaixaram o Benevento e o Spal como treinadores, né? De Rossi e Cannavaro. Os dois fizeram esse trabalho aí na Série B passada, foram para a Série C, foram demitidos até durante o campeonato. Mas enfim, nomes que eu não gostaria. Desses aqui, óbvio que eu gosto de todos, Ancelotti maravilhoso, o Conte tem os seus problemas ali, o Gasperini talvez merecesse uma situação.
Falando desses três especificamente, o Ancelotti, eu acho que não acontece. Ah, porque está fechado com o Brasil? Não, eu não acho que o Ancelotti está fechado com o Brasil. Até o jeito que a imprensa brasileira tratou do assunto, eu acho que foi muito positivo. Porque como foi noticiado que o Ancelotti seria o técnico do Brasil? Foi o presidente da CBF falando: ah, então, a gente vai colocar o Diniz, porque ele prepara para quando chegar o Ancelotti. Não tem nota, não tem comunicado, não tem o famoso PDF, não tem nada determinando e apontando que sim vai ser o novo treinador. Tanto que perguntaram e o Ancelotti saiu pela tangente ali, claro, talvez prevendo uma situação com o Real Madrid, não pode estar ali já não ser um novo trabalho sendo ainda técnico, pode ter acontecido isso. Mas de oficial não tem nada. Eu só acho que não vai ser o Ancelotti, eu gostaria que fosse, porque a Itália precisa convocar alguém já agora, daqui 2 semanas. Tem jogos super importantes contra, se não me engano, Ucrânia e Macedônia pela eliminatória da Euro e não tem técnico. Alguém vai precisar convocar. Pode ser um interino até lá? Pode, mas a eliminatória da Euro, se eu não me engano, acaba em dezembro e ali quando vira 2024, que é o ano da competição, vai ser só os playoffs para quem pegou aquela repescagem para ir para o torneio. Então, eu não sei se a Itália, apesar de ser muito parecido com o Brasil na zona, né, na grande fanfarra, estaria disposta a correr esse risco. O Conte eu acho uma boa sim, mas não sei, talvez as pessoas estejam cansadas ali na Itália desse estilo dele, até a própria federação, pela passagem dele, que eu gostei, mas enfim, não sei. E o Gasperini eu acho que seria uma boa assim, no sentido de possível. Não sei se ele faria um bom trabalho na seleção italiana, mas eu vejo como uma possibilidade. Tá aí no seu time, tá temporada começando. Nossa, até saiu o gol de alguém aqui, hein? Não sei se saiu o barulho dos fogos aí, mas o pau tá cantando aqui perto de casa. Mas poderia deixar a Atalanta aí ainda início, ainda tem tempo, claro, 1 semana, 5 dias para começar o campeonato italiano, mas acho que seria possível sim. Eu ainda acho que eles vão inventar alguma coisa. Esses nomes que começam a ventilar, Cannavaro, De Rossi, algum outro mais diferente. O De Zerbi seria excelente, acho muito difícil que ele saia. Temporada começando agora também. Então, eu deixo mais interrogação sobre esse futuro, mas para mim já deixou as minhas impressões. Esses nomes que vocês falaram são os meus favoritos também. Não sei se o Tite encararia não, viu, uma seleção italiana. Ele falou só que não ia trabalhar, né, nesse ano de 2023, mas quem sabe para uma seleção, não sei se ele estava pensando em clube. Seria interessante de ver. Não sei se ele manteria esse titismo dele, que até eu acabei criticando mesmo, essa semelhança com o Mancini, de estar fechado com os caras e vai até o fim da vida mesmo a qualidade caindo. Enfim, pensando até melhor, Tite poderia ser um problema, mas enfim, acho que nomes que eu gostei, acho que Ancelotti, acho que não vai acontecer, mas eu gosto, o Conte também, o próprio Gasperini, enfim. Vamos acompanhar aí, porque dramático, viu? Temporada começa muito dramática para o futebol italiano, que perdeu tanto nome aí no mercado de transferências e agora simplesmente chega uma bomba dessa que parece ninguém esperava não, essa saída aí, pedido de boné, aí entregou ali os documentos no RH, o senhor Roberto Mancini deixou a seleção italiana. Agora nos resta acompanhar e torcer pelo melhor. Setembro já tem jogo de Euro e agora começando o campeonato italiano, as coisas voltando aqui no blog e no canal que são fonte de cálcio. Beleza? Deixe seus comentários aí sobre a sua impressão, qual vai ser o futuro da seleção italiana. Eu faço questão de ler todos eles, deixe o seu like também, ajuda bastante. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço e até a próxima!